Neste vídeo abordaremos aspectos relacionados à técnica de facoemulsificação do telephone dial. Essa é uma técnica indicada para a cirurgia de cataratas duras e hipermaduras. Os principais problemas relacionados à facoemulsificação nas cataratas de alta densidade, duras e hipermaduras, são o excessivo uso de ultrassom e a consequente perda endotelial gerada, e a dificuldade de fratura da porção posterior do núcleo, o que leva a um aumentado risco de rotura da cápsula posterior por ocasião das suas manobras de fratura. A técnica do telephone dial utiliza túneis dentro do núcleo ao invés de sulcos na sua superfície. Desta forma, trabalhando com a ponteira verticalizada, direcionada ao centro do núcleo, a energia em boa parte utilizada é absorvida pelo núcleo ao seu redor, gerando menor dano endotelial. O tombamento do núcleo, trazendo a sua porção posterior para a frente, facilita muito a abordagem da placa posterior, que pode ser emulsificada com mais segurança, com menos riscos relacionados à rotura da cápsula posterior. Toda técnica cirúrgica tem os seus requisitos para ser realizada. A técnica do telefone, como outras técnicas utilizadas em cataratas de alta densidade, também requer o uso de um viscoelástico dispersivo de boa qualidade, com hialuronato de sódio, e que o paciente tenha uma boa contagem endotelial, minimizando a chance de uma descompensação endotelial no pós-operatório. Em específico, a técnica do telefone requer também a ausência de instabilidade zonular, pois na manobra de tombamento ocorre um estresse nessa região e na presença de instabilidade podemos ter uma desinserção zonular. Também para o tombamento é necessário termos uma câmara anterior ampla, que permita a passagem deste núcleo, a sua inversão, utilizando o espaço da câmara anterior. Para isso, uma boa medida farmacológica deve permitir que seja confeccionada uma cápsula Orrex maior do que o usualmente utilizado. Entre 6 e 7 milímetros, usualmente de 7 milímetros, deve ser a cápsula Orrex para que se faça um tombamento sem maior estresse capsular. O uso de retratores ou de anéis dilatadores de pupila pode dificultar a manobra de tombamento, não sendo uma indicação ideal nessas situações. Iniciamos com a confecção dos túneis usando o poder alto de ultrassom no modo pulsado, preferentemente torsional, mas muitas vezes temos que anexar também o longitudinal, pois são cataratas de alta densidade, e um vácuo baixo. Utilizamos uma boa exposição da ponteira de faco, uma vez que vamos penetrar no núcleo em direção ao seu centro, com a ponta da ponteira. Portanto, a luva de silicone tem que estar um pouco recuada. E trabalharemos com a caneta vertical, fazendo túneis em direção ao centro e rodando o núcleo, fazendo um novo túnel, rodando o núcleo, como se fossem aqueles orifícios dos telefones que antigamente se usava para discar. Após a confecção dos túneis em 360 graus, unificaremos esses túneis e removeremos essa crosta anterior, o que não apresenta maiores dificuldades. Usualmente ela se solta, pois os nossos túneis são profundos e se encontram abaixo dessa crosta anterior. A parte mais delicada da cirurgia é o tombamento do núcleo. Para isso, utilizamos a própria cânula do viscoelástico e a própria pressão de injeção do viscoelástico dispersivo também ajuda. Posicionamos a cânula na parte lateral do núcleo, à direita ou à esquerda, fazendo uma pressão para baixo, de forma que a outra extremidade se eleve para fora do saco capsular. Injetamos viscoelástico nesta região. Recuamos a cânula e inserimos a cânula pelo outro lado do núcleo que já está levantado, ou seja, pegando sua face posterior, no equador, um pouco na face posterior, e completamos mecanicamente, ao mesmo tempo que vamos injetando também viscoelástico nessa região, o tombamento do núcleo, reposicionando-o dentro do saco capsular. E aí teremos a sua crosta posterior totalmente exposta para ser emulsificada.
Aí realizamos novamente os túneis em forma de buracos de telefone, do telefone dial, utilizando poder de ultrassom alto e vácuo baixo, e terminaremos com um anel de núcleo periférico, que será fraturado com um instrumento auxiliar, um manipulador de núcleo e a própria ponteira do faco, e emulsificado com uma técnica de CHOP, normalmente horizontal devido à sua densidade. Vamos à cirurgia. Após uma cápsula, o viscoelástico dispersivo de boa qualidade, uma cápsula Rex ampla, iniciamos essa confecção dos túneis. Vejam que a ponteira ela entra bastante em direção ao centro do núcleo, sempre procurando não empurrar o núcleo, utilizando a energia do ultrassom para a penetração da ponteira. E após completarmos as 360 graus, quando unificamos os orifícios, essa crosta anterior ela se solta e ficamos com, na verdade, uma panela nuclear de uma catarata de grande densidade. Repomos o viscoelástico, sem pressurizar demais a câmara anterior, porque pode dificultar o seu tombamento, e é por isso que usamos um viscoelástico dispersivo, porque um coesivo pode dificultar o tombamento. Fazemos uma pressão aqui, no caso, à esquerda do núcleo, a sua porção direita se anterioriza e colocamos a cânula pela esquerda para trazer o equador de volta, injetando o viscoelástico e reposicionando-o no saco capsular. Tivemos aqui a saída de algum material cortical bastante opaco, que foi aspirado, e aí procedemos à abordagem da sua crosta posterior, realizando novamente os túneis, que a sua união liberará a crosta posterior, que é a porção de núcleo mais densa, de mais difícil fratura. E aí nos deparamos então com um donut, com um anel, uma rosca, que é fraturada sem dificuldade, pois essa porção periférica já não é tão densa, e emulsificada utilizando usualmente uma técnica de CHOP horizontal. E normalmente esta etapa evolui sem maiores dificuldades, como uma técnica de CHOP usual. No último fragmento, costumamos abaixar um pouco o vácuo e trocar o nosso chopper por um manipulador rombo, no caso aqui um Drysdale, para evitar que em um efeito surge tenhamos aí um toque inadvertido da cápsula posterior, e essas cápsulas costumam já ser frágeis nessas cataratas hipermaduras. Procedemos à aspiração dos remanescentes corticais, que normalmente o córtex é mínimo nesses pacientes, mas devemos aspirar o máximo possível, sempre procurando também se não há nenhum fragmento residual de núcleo. Nessas cataratas hipermaduras ou duras, os fragmentos de núcleo residuais podem, escondidos atrás da íris, causar inflamações no pós-operatório, edema de córnea persistente ou recorrente. E procedemos ao implante da lente de forma usual no saco capsular. E a aspiração do viscoelástico também de maneira rotineira.